Olá, pessoal. O tema da nossa aula, a nossa primeira aula, é sobre licitações, certo? Ah, a licitação é um procedimento administrativo em que o ente público ele procura escolher uma proposta de contratação. A administração precisa contratar, comprar algum produto ou contratar algum serviço e a Constituição diz que ela não pode contratar diretamente, pelo menos em regra. Então, antes de contratar, ela tem que fazer um processo licitatório para escolher uma proposta, certo? Logicamente que ela vai ter que escolher uma proposta que seja mais vantajosa para a administração, dando é, igualdade de condições para que qualquer pessoa possa tentar contratar com a administração pública, certo? Então, a natureza jurídica da licitação é um procedimento administrativo com a finalidade seletiva. Eu quero fazer uma seleção das várias propostas que possam surgir dentro do processo licitatório, certo? A Constituição vai dizer que é de competência privativa da União legislar sobre normas gerais de licitações e contratos, inclusive modalidades de licitação, certo? Então está lá no artigo 22, inciso 27 da nossa Constituição. Se compete à União legislar sobre normas gerais, cabe aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios legislar sobre regras específicas. No entanto, essa questão, ela de vez em quando esbarra lá no STF, em uma ADIM, exatamente questionando isso. Você pode ter uma lei lá de um estado membro que ela trata de alguma matéria de licitação e aí isso é questionado no STF, falando, não, mas isso é matéria de norma geral. E o que acontece? A Constituição não fala o que é norma geral. E aí acaba que cabe ao STF definir isso. Eu coloquei alguns julgados aí para vocês falando sobre isso. Por exemplo, teve um Estado membro que fixou competência legislativa para contratação preferencial de software livre. Quando a administração pública for contratar um software, ela buscar software livre. Por quê? O software livre ele é mais barato, né? Imagina só, eu vou contratar um software de uma empresa que utiliza a plataforma Linux, por exemplo. Eu não preciso fazer a administração pública comprar para todos os seus computadores os sistemas da Microsoft, Windows, o pacote Office. Eu consigo isso gratuitamente com o Linux e o pacote BR Office, por exemplo. E aí eu teria que contratar só outros softwares para funcionar dentro da plataforma Linux. Isso barateia demais, né? Vamos pensar que cada computador tem que ter uma licença própria e a administração pública não pode ficar fazendo pirataria de software, né? Então, essa escolha administrativa ela é bem econômica para a administração, certo? E aí uma lei falou isso. Aí o STF entendeu que compete ao Estado membro, isso não é norma específica, isso não é uma norma geral, é uma norma específica, então pode. Tá? Tem uma outra ação de uma lei do Rio Grande do Sul, ADI 2444, que a lei estadual definiu que para obras públicas teria que fazer a divulgação na imprensa oficial e na internet, dando informações sobre aquela obra pública. E aí foi questionada a validade dessa norma, e aí o STF entendeu também, isso é norma específica, é só contratação de obra pública do Estado do Rio Grande do Sul, e isso reforça o princípio da publicidade, então pode, isso é norma específica, certo? Aí teve uma ADI também, ADI 1746, foi julgada em 2014. Um determinado município ele criou uma lei falando sobre hipóteses de rescisão do contrato administrativo para concessão
E aí o STF entendeu que o município extrapolou a sua competência, que isso, na verdade, rescisão de contrato é matéria de norma geral. Então, só a União pode legislar sobre o assunto. Então, o que acontece? Isso vai ter que ser avaliado no caso a caso. O que é a norma geral e o que é a norma específica? Algumas decisões, algumas situações a gente já tem manifestação do STF, então está fácil de resolver. Tá? Mas a gente tem que ter em mente isso. A União tem competência legislativa para normas gerais em licitações. Estados e municípios têm competência sobre normas específicas. Tá? Bem, a regra do nosso direito, artigo 37, inciso 16, é que antes de se contratar com a administração pública, ela tem que fazer uma licitação. Essa é a regra. Mas a Constituição fala, olha, salvo casos específicos da legislação, ressalvados casos específicos da legislação, são situações em que a administração pode contratar diretamente, são casos excepcionais. A regra, então, é que ocorra a licitação. Bem, sobre as licitações, há uma série de leis que tratam sobre esse assunto. A gente tem a Lei 8.666, que são normas gerais sobre licitações e contratos, que tem ali regras sobre contratação, regras sobre licitações em quase todas as modalidades. Mas nós temos também uma lei do pregão. O pregão foi uma modalidade que surgiu, ela está prevista ali na Lei 10.520, e 90% das licitações hoje elas são feitas na modalidade pregão. Tá? Nós temos outras leis que vão falar sobre isso. Tem uma lei só sobre os serviços de publicidade, regime diferenciado de contratação, parcerias voluntárias, e a própria lei do Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, a Lei 13.303, ela fala sobre regras de licitações nas estatais. Tá? Então, é uma série de normas que a gente vai falar, mas a gente vai focar aqui na Lei 8.666 e na Lei do Pregão, certo? Bom, a Lei 8.666 começa dizendo o seguinte: quem são os destinatários desta lei? Quem está sujeito à lei de licitações? Ela vai dizer, no artigo 1º, parágrafo único, que todas as entidades que compõem a administração pública, tá? Empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias, a administração direta e toda a administração indireta estão sujeitos da União, Estado, Distrito Federal e municípios, fazem parte da administração pública e, por conta disso, estão sujeitos à licitação. A gente tem que fazer uma observação aqui com relação às empresas públicas e sociedade de economia mista. Por quê? A Constituição, no artigo 173, ele disse que a Constituição ela fala que o legislador criaria o Estatuto Jurídico da Empresa Pública e da Sociedade de Economia Mista, estabelecendo regras específicas sobre uma série de questões, inclusive licitações. Embora a Constituição tenha falado isso lá em 88, essa regra só foi atendida em 2016, com a criação com a lei das estatais, a lei 13.303. Tá? E ali criou-se algumas regras específicas sobre licitações. Inclusive, no artigo 28 dessa lei, fala sobre hipóteses em que essas empresas estatais elas não vão precisar fazer licitação. Certo? Bom, o artigo 3º da lei ele vai falar sobre os objetivos da licitação. Tá? Então, vai falar assim, que a licitação se destina a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a igualdade entre os licitantes, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Esse outro objetivo, ele não constava na redação original, ele foi inserido posteriormente, e aí tem gente que se esquece dele. O pessoal só lembra, muita gente só lembra, que o objetivo da licitação é fazer a seleção da proposta mais vantajosa. Nem sempre. Agora a gente tem um outro objetivo, que é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então, o que seria essa licitação sustentável? Seria uma licitação que ela tem por objetivo preservar o meio ambiente ou o desenvolvimento nacional regional até. A gente tem um decreto
que regulamenta isso, o decreto 7746, que ele vai falar, por exemplo, são diretrizes de sustentabilidade, dentre outras. Menor impacto sobre recursos naturais, como flora, fauna, ar, solo e água. Preferência de materiais, tecnologias, matérias-primas de origem local. Aí, olha só, eu posso estabelecer em uma licitação esse tipo de critério, tá? Para dar um diferencial entre os concorrentes. Eu quero desenvolver a minha economia local, então eu posso estabelecer regras sobre isso, tá? Maior eficiência na utilização dos recursos naturais, como água e energia. Então, dá uma série de critérios aí que são colocados, e essa lei que instituiu isso, que é a Lei 12.349 de 2010, foi quando ocorreu essa alteração, ela, ela possibilitou a chamada margem de preferência. Então, é possível que a administração pública contrate por um preço mais alto uma determinada empresa, uma determinada proposta, desde que ela atenda aos requisitos de sustentabilidade previstos no edital. Tá? É possível que eu faça uma contratação com um diferencial de até 25%. Tá? Eu posso contratar uma empresa num valor de até 25% a mais por conta desses critérios de sustentabilidade. Vamos lá. E o próprio artigo 3º, ele vai falar sobre os princípios que regem a licitação. Tá? Princípios que nós já conhecemos. O princípio da legalidade, né? O procedimento licitatório tem que obedecer à lei. Né? O princípio da moralidade, da impessoalidade e da igualdade. Quando a gente fala que eu tenho que dar igualdade de condições aos concorrentes, né, aos licitantes, exatamente por isso. Eu não posso escolher quem vai ser contratado. Eu vou promover o processo licitatório e aí eu vou encontrar ali, é, dentre os licitantes, aquele que, aquele que, se for o critério menor preço, que fizer a melhor proposta. Né? A ideia é essa. Publicidade, o princípio da publicidade garante que eu publique os atos no Diário Oficial, aí na imprensa, na internet, e não só a questão de publicação. Se alguém quiser acesso ao processo, né, como andou aí o processo licitatório, como é que a coisa está, de livre acesso. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse processo, certo? Probidade administrativa, a administração pública na sua atuação, ela tem que ser proba, ela tem que agir como aquele bom pai de família, zelando pelo patrimônio público, zelando pela lisura do processo, tá? Tem que agir conforme o que a lei determina. Vinculação ao instrumento convocatório. O instrumento convocatório é o edital. A administração pública publica o edital, que estabelece as regras daquela licitação. Além do que está previsto na lei, o edital vai prever os prazos, vai dar o cronograma, vai estabelecer o dia que vai ser feita a licitação, até que horário os envelopes podem ser entregues. Então, isso tem que ser rigorosamente, qual vai ser o formato da proposta. Então, isso tem que ser rigorosamente atendido, tanto pelos licitantes quanto pela própria administração. Vinculação ao instrumento convocatório. Isso, às vezes, é muito questionado na justiça. E aí é uma preocupação que o judiciário, às vezes, concede liminares aos licitantes, porque fala assim, essa exigência que está no edital aqui é muito rigorosa, então isso tem que sair. Continua a licitação sem essa exigência. E aí a gente corre o perigo, daqui a pouco a gente não ter regra, vai ser um vale tudo. Se qualquer coisa que a pessoa descumpre o edital, ela vai na justiça e consegue um liminar, isso bagunça com o processo licitatório, e aí a gente não vai ter regra, verdade, isso é perigoso. E o último princípio é o julgamento objetivo. Eu não posso ter nenhum critério subjetivo na hora de julgar. Tá? Eu posso ter, por exemplo, lá, que o critério que eu vou escolher é menor preço. Então, eu não posso estabelecer como critério uma escolha pessoal minha. Né? Os dois estão com preço igual. Elas estão com preço igual, só que aquele produto ali, eu vejo que ele é mais vantajoso. Por quê? Por um critério pessoal, isso não está previsto no edital. Ora, se não está previsto no edital o critério de julgamento, isso não pode ser utilizado. Tá certo? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês
sobre o princípio da publicidade, né? Um julgado aqui do TJ do Espírito Santo, e vai falar assim: é, não há provas de as cartas convictas em análise restarem fixadas em local apropriado, pois inexiste nos procedimentos administrativos respectivos qualquer certidão nesse sentido. Não há cópia do ato formal de designação da comissão. Então ele vai apontar uma série de coisas e falar que houve violação do princípio da publicidade naquele certame, naquela licitação. Ah, tudo bem? Vamos lá. Uma outra questão que é importante é a chamada preferência na contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. A Lei Complementar 123 de 2006 é o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. A Constituição, lá no artigo 70, estabeleceu que o Estado brasileiro criaria uma lei que desse um tratamento diferenciado a microempresas e empresas de pequeno porte, reconhecendo a importância dessas empresas para a economia nacional. Mais de 90% das empresas no país são microempresas ou empresas de pequeno porte. Consequentemente, mais de 90% da mão de obra empregada no Brasil é proveniente dessas empresas, não é das grandes empresas. Grandes empresas muitas vezes funciona máquinas, robôs, e não precisa de tanta gente assim. O que emprega mesmo é na microempresa. Então, da importância dessas empresas para o mercado de trabalho, para a economia como um todo. E aí, essa Lei Complementar 123 fez algumas alterações na Lei 8666. Tá? Estão lá no artigo 44 da Lei 8666, e fala que nas licitações será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para empresas para microempresas e empresas de pequeno porte. Tá? E aí vai dizer o seguinte, que em uma licitação normal, se as propostas se a proposta da microempresa tiver dentro de até 10% superior à proposta mais vantajosa, quer dizer, ao menor preço ofertado, aquela microempresa ou empresa de pequeno porte, ela vai ser oportunizada a ela cobrir aquela oferta. A lei chama isso seria um empate fictício, certo? E aí a microempresa ou a empresa de pequeno porte, ela pode cobrir aquela oferta. Fala, olha, tem uma empresa aqui que ofereceu por 100 o produto, e você ofereceu por 110. Você quer cobrir a oferta dele, sei lá, oferece 99 e você ganha a licitação. Se não topar, tudo bem. Lá no pregão, a diferença é menor, é de até 5%, certo? Bom, eu coloquei um exemplo para vocês, dá o exemplo aí, de uma tomada de preços para a compra de ar-condicionados, certo? Eu tenho aí 5 empresas, e as 5 empresas fizeram essas ofertas que estão aí para vocês. Tá? A empresa A foi o menor preço ofertado, R$500 mil a contratação. É uma empresa de grande porte. Tá? Esse GP está falando grande porte. A empresa B é uma empresa de pequeno porte. Ela ofereceu R$530 mil. As empresas C e D, uma microempresa, outra empresa de pequeno porte, ofereceram R$540 mil. E a empresa E ofereceu R$550 mil. Todas essas empresas, elas estão empatadas fictamente nos critérios que a lei estabeleceu em 44 com a grande empresa. E a lei vai falar o seguinte, olha, a empresa que estiver mais próxima, a microempresa ou a empresa de pequeno porte que estiver mais próxima da menor oferta, é ela que tem o direito de fazer a oferta e cobrir a melhor proposta. Então, a empresa que pode fazer isso é a empresa B. A empresa B fez uma proposta de 530 mil e, se ela quiser, ela pode cobrir a oferta de 500 mil reais e contratar. Eu não vou contratar essa empresa pelo valor de 530. Ela vai ter que cobrir, se ela quiser, ela vai ter que cobrir a menor oferta, a melhor proposta. Então, se ela quiser cobrir, ela leva. Se ela não quiser cobrir, ela perde a vez
Aí eu passo para os próximos colocados. Quem são os próximos colocados? C e D. Mas C e D estão empatados, então o valor certinho, real. O que eu tenho que fazer? Sorteio entre os dois para saber qual que vai poder fazer a oferta para cobrir. Tá? Sorteio, para o ímpar, alguma coisa do tipo. E só se essas duas não quiserem é que a empresa E vai poder apresentar a proposta.